E aí, rapaziada, beleza? Quem fala é o Wallace. Então, no assunto de hoje nós vamos falar um pouco sobre quanto alguém que vem para São Paulo consegue ganhar por dia, tá? A gente vai fazer um paralelo aqui entre pessoas que vão para os Estados Unidos, né? E pessoas também que vão para Portugal. Então, eu fiz um paralelo aqui entre a gente falando sobre o salário que se ganha em São Paulo, que se ganha nos Estados Unidos e que se ganha em Portugal. Eu fiz esses paralelos porque a maioria dos brasileiros ou escolhe Nova York, agora está tendo muita moda de pessoas querer ir para Portugal, que vêm aqui para São Paulo, elas têm em São Paulo ou uma alternativa secundária, porque às vezes com a dificuldade do idioma e às vezes com a dificuldade até de recursos para sair para fora, então elas vêm aqui para São Paulo. Então a gente vai fazer esse paralelo mais ou menos para ver se realmente vale a pena morar em São Paulo ou se vale a pena mais sair aqui do Brasil. Tá? Eu não vou colocar aqui políticas, tá bom? Como sobre impostos, sobre essas coisas. Eu vou colocar os ganhos. Então, em paralelos de ganhos, quanto aonde vale a pena morar. Ou se não vale a pena investir em São Paulo como um parâmetro para o Brasil. Mas esquece políticas, impostos, essas coisas, ok? Eu vou colocar mediante a questão de poder de compra. Atualmente, em 2023, uma pessoa ganha no mínimo nos Estados Unidos 10 dólares e 50 centavos por hora. O equivalente, isso por semana, dá 40 horas de trabalho. O que se somado ao mês, que eu vou colocar um mês, né, daria 1.680 dólares, que na conversão atual daria 8.160 reais, o que daria, com a paridade aqui com São Paulo, daria mais aqui com o Brasil, daria mais ou menos, se uma pessoa tivesse que ganhar aqui no Brasil, R$ 273 por dia, né? É um valor bem alto aí, e eu acredito que algumas profissões consigam isso, mas você que está saindo daí e vindo para São Paulo vai ter muita dificuldade de arrumar esse dinheiro. Outro paralelo que eu quero botar aqui é com Portugal. Então, muitos hoje saem do Brasil para ir a Portugal e tentar uma vida. O salário mínimo em Portugal está a 760 euros, equivale a 4.066 reais. Daria mais ou menos aí 135,50 por dia que um brasileiro deveria ganhar para ter o mesmo padrão de vida de uma pessoa morando em Portugal. Isso, em paralelo com os Estados Unidos, a pessoa aqui no Brasil deveria ganhar R$ 273 reais por dia para ter um tipo de vida como um americano. A realidade no Brasil é que, por hora, um americano ganha o que o brasileiro, na grande média, ganha por dia de trabalho. Então, 10,50 dólares daria 51 reais. E se você pegar o salário mínimo de São Paulo, que é 1.550, dividir por 30, daria 51 reais. Então, o que uma pessoa em uma hora ganha nos Estados Unidos, a pessoa ganha em um dia de trabalho inteiro, intenso, aqui em São Paulo. A média do Brasil costuma ser pior ainda, porque o salário é 1.320 e aí fica bem abaixo de 50 reais, ok? Nessa média. O que eu quero projetar com esse vídeo é que você tenha em mente que tem sim como você ter uma vida um pouco melhor, um pouco perto da de Portugal, se você trabalhar em serviços que não sejam de comércio aqui, e vou citar um, tá? O qual eu trabalho, que é de entregador de aplicativo. Então, com paridade com Portugal, você deveria ganhar por dia R$ 135 reais, tá? Alguém com bicicleta entregando pelo aplicativo consegue chegar perto a esse valor, de 100, 115 até 120 reais por dia de trabalho, tá? Mas a questão não fica nos ganhos e sim na questão de quanto tempo se leva para tu conseguir esse valor padrão Portugal, tá bom? Então, tipo assim, alguém que
tem só o RG, consegue se cadastrar em um aplicativo, né? Você vai ter aí um ganho de 100, 120 reais por dia, tá? Com uma bicicleta. A questão é, quanto tempo que você vai levar para você conseguir esse valor? Então, em média eu levo de 10 a 13 horas por dia para conseguir esse valor. Por isso que eu falo que eu estou trabalhando demais para poder, às vezes eu fico sem tempo de conseguir produzir vídeo aqui nesse canal. Mas eu consigo ter uma paridade mais perto da realidade de Portugal do que não ter uma esperança de viver aqui, entendeu? Porque realmente você viver ganhando 51 reais por dia, eu não sei como uma pessoa está conseguindo viver ainda. É bem triste, né? A gente ter essa diferença de ganhos, né? E o poder de compra muito pequeno em relação a outros países que muitas pessoas querem sair do Brasil e ir para fora, né? Mas em São Paulo você consegue sim, dependendo do tipo de serviço que você prestar, você consegue obter um ganho parecido com o ganho de lá de Portugal, que eu mostrei que é 135 reais diários, né? Se você for um motoboy, você consegue muito mais e você consegue chegar até um ganho de alguém que mora nos Estados Unidos, que é tipo de você ter 273 reais por dia. Mesma coisa, uma pessoa lá nos Estados Unidos trabalharia 8 horas para poder conseguir. E eu estou falando de salários mínimos, tá? De lá. Eu não estou falando de salários melhores, estou falando de salários, o mínimo que você consegue ganhar nesses países, entendeu? Então, tipo assim, o esforço que uma pessoa, que um motoboy de aplicativo consegue fazer esse valor, ele consegue fazer talvez em 6 horas, aí 6 a 8 horas, o padrão de Portugal, mas para ele chegar ao padrão aí dos Estados Unidos, que é 273 por dia, ele vai demorar também tipo de 10 a 13 horas por dia de trabalho para conseguir ter o mesmo nível de vida que um americano tem nos Estados Unidos aqui no Brasil. Estou falando em valor de compra, ok? É claro que tem impostos, é claro que tem outras coisas, outras variáveis, né? Então, mais livre. Esse tipo de serviço, que hoje o que a maioria das pessoas tem recorrido aqui no Brasil, saindo de trabalhos fixos e indo para entregadores, né, de aplicativos, ou estão virando Uber. Então, é tipo assim, a boa parte do brasileiro consegue hoje tirar mediante esses valores de, de mínimos de Portugal e dos Estados Unidos, né? Se você consegue, às vezes morando na sua cidade, conseguir esses valores, às vezes nem compensa sair do seu estado e vir morar em São Paulo, né? Se você tiver, sei lá, no Rio de Janeiro, conseguir tirar esses valores, ou no Nordeste, conseguir tirar esses valores, você vai ter o mesmo padrão de vida de alguém que estivesse morando em Portugal. O que eu acredito que um motoboy, ele consegue tirar o valor de uma pessoa que estivesse morando em Portugal muito fácil, tá? Que os ganhos de alguém de moto é praticamente o dobro daqueles que estão fazendo entregas de bike, entendeu? Eu citei entrega de bike porque eu faço e também um ganho que você consegue tirar bem mais fácil, né? E um ganho muito maior do que se fosse trabalhar de CLT. O que eu acho, na minha opinião, tá? É um meio de ganhos atrasado do Brasil e o que inviabiliza muito a questão de custo de vida das pessoas aqui no Brasil, né? Parece que a CLT no Brasil, ela só garante a você a sobrevivência. E não é isso que as pessoas querem. As pessoas querem algo melhor, né? Eu não vou entrar em política porque esse não é o propósito aqui do canal. Esse vídeo está específico para poder mostrar a você que às vezes nem é tão bom assim você sair do país para poder você ter um ganho lá fora, né? Que você, claro, todo começo é como falei no vídeo, o antecessor ao último, que nem sempre é bom você sair porque é complicado demais. É bom,
Você sair porque você conhece coisas novas, experiências novas e você deve viver essas coisas, tá? Outra coisa, às vezes você pode investir no seu próprio país, né? Eu estou falando sobre São Paulo, porque São Paulo, se alguma coisa estiver ruim no país, São Paulo eu acho que praticamente é a última cidade que vai sentir o peso, assim, realmente, porque você consegue muita oferta de trabalho aqui, né? Então, mas o melhor que eu posso te indicar aqui é prestar serviço. Aí você vai ganhar realmente, você vai sentir realmente que está valendo a pena morar em São Paulo. Agora, trabalhar no comércio aqui é um pouco árduo demais, né? Você vai demorar muitas horas, você vai ficar, às vezes, ter que fazer hora extra, mas recebe, tá? Diferente de alguns dos estados que bota banco de hora, mas assim, às vezes não compensa, né? Agora, nesses moldes de prestar serviço para os outros ou trabalhar de aplicativo, cara, aqui em São Paulo tem muita oferta, né? A demanda é muito alta. Então, se você vier nesse modelo, eu acho que é uma boa, tá? Você vir aqui para São Paulo, porque você consegue tirar entre R$ 130, entre 100 e 200 e R$ 300 por dia, aí, tá bom? Todos os dias você consegue. Tem dias que você consegue tirar até mais, tá? Então, não, então, tipo, eu fiz essa paridade, como eu falei no começo, com os Estados Unidos e Portugal, porque as pessoas são os lugares que mais saem daqui do Brasil para ir morar fora, né? E às vezes você pode morar no seu estado, né, no seu país, falando a sua língua, né? Se você estudar bastante aonde deve morar, essas coisas assim, você assim consegue ganhar, fazer ganhos quase pareados com esses dois lugares. Mas a questão é o que eu falei, é a diferença de horas que você vai conseguir conquistar esses ganhos em relação aos outros países, que é muito maior, né? Em outros países você conseguir em 8 horas, aqui você vai ter que trabalhar mais um pouco, né? De 10 a 13 horas por dia. E aí, está disposto a trabalhar para ter um nível de vida melhor? Ou você está só querendo vir e achar que as coisas são fáceis e vai ter uma vida muito diferente, né, da onde você está? Eu acho que ninguém merece vir para ganhar a média, né, básica. Eu acho que você deve vir para você ganhar mais, senão o propósito não serve para nada. Você sair do seu estado e vir morar para você ganhar a mesma coisa, né? Mediante que talvez no seu estado você tenha casa, aqui você vai ter que pagar aluguel, entendeu? Então, tipo assim, é claro, é óbvio, é lógico que no começo você vai ter que abraçar o que vem. A primeira etapa é você se estabelecer aqui. Então, às vezes o primeiro que vem não é bom. Então você vai ficar ali um tempo. Por isso que eu falei sobre a paciência, né? A atitude, segundo a paciência. E tem muita paciência, porque a cultura é totalmente diferente. E você precisa vir e se acostumar primeiro, ter uma paciência para que os resultados não chegam a qualquer momento, né? Eu tenho 3 anos aqui em São Paulo, então agora que a gente está começando a enxergar os resultados, tá bom? Então, tipo assim, é um relato meu, né? E eu falei sobre esses dois lugares, porque primeiro eu queria sair para Portugal e não fui por questões pessoais, né? Mas, e eu citei Nova York porque é o lugar fora do Brasil que a maioria dos brasileiros estão, né? É complicado, mas dá para viver se você tiver uma vontade, um foco em realizar coisas, dá para você sim viver na paridade mais com Portugal, se você tiver menos estrutura. Se você tiver um pouquinho mais de estrutura, como uma moto, um carro, você consegue viver quase que nem um americano aqui. Bom, então você consegue tirar de 4 a 6 mil reais se você tiver carro. É claro que tem os custos também do carro, é claro que tem os custos da bicicleta, né? Então você ganha um pouco menos por causa disso. Que eu citei que você consegue quase viver como alguém que mora em Portugal, como alguém que mora nos Estados Unidos, dependendo da sua estrutura, da sua infraestrutura de trabalho e dependendo da sua vontade e foco.
isso aí. Esse é o vídeo de hoje. Espero ter ajudado vocês. Qualquer coisa, comenta aqui embaixo e a gente vai conversando. Até a próxima. Valeu. Falou.